A dengue, comum em países tropicais, é responsável por cerca de 25 mil mortes por ano no mundo. No Brasil, segundo o levantamento rápido do Índice de Infestação do Aedes aegypti, em 2013 foram notificados quase 1.500.000 casos suspeitos de dengue. 63,4% deles foram registrados na região sudeste, um aumento de 54,6% em relação a 2010. Os dados apontam ainda que 157 municípios estão em situação de risco e 525 em estado de alerta. Os estudos mostram também o perfil dos criadouros. 37,5% dos focos estão em formas de armazenamento de água, 36,4% nos lixos e 27,9% nas residências. Olá! Estamos iniciando o programa Ponto de Encontro, que nesta edição fala das ações de combate à dengue e das características da doença. O esforço do Ministério da Saúde é no sentido de diminuir a quantidade de mortes e de casos graves. Apresento os nossos convidados para o assunto de hoje. Luiz Fernando Waib, infectologista do Hospital da PUC Campinas, e Tessa Roesler, coordenadora do Programa Municipal de Controle de Dengue de Campinas. Gostaria de agradecer a participação de vocês para a gente discutir o tema. E a minha primeira pergunta, como que a doença é transmitida? A dengue é transmitida através de um vetor, né? Acho que a maioria das pessoas já conhece, é o tal do Aedes aegypti, que é um pernilongo de características bem específicas. Ele tem uma grafia, né, um grafismo no seu corpo, ele tem rajadinho de branco e tal. Todo mundo já viu, todo mundo que mora na região já viu um Aedes. Então, o Aedes, a fêmea do Aedes precisa de sangue, então ela, ao consumir sangue do indivíduo, se o indivíduo tiver com vírus, ela então absorve esse vírus e transmite na próxima picada. Tessa, em 2013, foram quase 7 mil casos registrados de dengue. Qual que é a situação atual? Esses casos que a gente teve ao longo de 2013, eles se estenderam inclusive até dezembro. Isso para a gente é um fato preocupante, porque significa que a gente está tendo a circulação viral durante o ano todo. E agora inicia a época em que é favorável para a multiplicação do mosquito. Então, sempre que a gente inicia o ano já com uma transmissão, isso aponta para um risco muito grande de uma grande epidemia. Sim, porque 2013 já foi a segunda maior epidemia da cidade. Isso. Eu gostaria que você colocasse para a gente qual foi a primeira e a perspectiva é que nós tenhamos uma terceira epidemia. A maior epidemia que o município enfrentou até hoje foi em 2007, com 11.400 casos confirmados de dengue. E a segunda maior epidemia foi a que a gente teve agora em 2013, né? E agora a gente está entrando no ano de 2014 com situação epidemiológica que aponta para o risco de epidemia, embora a gente não tenha ainda uma infestação muito grande do mosquito, mas a gente sabe que a infestação daqui para frente ela aumenta progressivamente em função das condições climáticas. Então, os dias quentes com a chuva no final da tarde é perfeito para a multiplicação do vetor que o mosquito Aedes aegypti. Doutor Luiz, colocou que todo mundo conhece o mosquito da dengue, mas eu consigo identificar se foi o Aedes aegypti que me picou? Depende, né? A picada é a picada. A picada de qualquer pernilongo, ela vai ficar em você com a mesma marca. Algumas coisas que diferenciam um pouco o Aedes aegypti é o hábito diurno. Embora nos grandes centros urbanos em que as pessoas utilizam muito iluminação noturna, esse hábito diurno pode se estender até a noite, onde você tem, quando você tem a iluminação artificial. Por isso que às vezes é complicado você determinar se a pessoa se infectou em casa ou no trabalho. Às vezes essa localização importa até para os agentes de saúde pública tomarem as suas medidas de contenção.
né? Mas isso que a doutora Tessa está falando, é que a gente vem observando no consultório, no hospital, é exatamente esse surgimento precoce de casos, precoce talvez, da temporada passada para essa nova, eles não tenham dado uma pausa. E isso é bastante preocupante. Preocupante. E agora estamos correndo risco, pelo que você colocou, durante todo o dia, já que temos iluminação artificial à noite. Isso. A recomendação que eu tenho feito para os meus pacientes e até para os meus colegas de trabalho em alguns hospitais daqui de Campinas, a gente tem mantido, quer dizer, ir trabalhar é sempre com a roupa, né, com a calça comprida, para as meninas evitar o uso daquelas sapatilhas que são muito leves, muito boas para trabalhar no verão, mas o calçado tem que cobrir o pé. E nas áreas eventualmente que forem descobertas, o meu pessoal administrativo usa muito as calças um pouco mais curtas e as sandálias, a recomendação de levar o repelente para o trabalho. Então, a gente tem, porque o repelente ele dura algumas horas, então tem que passar e repassar o dia todo. Porque exatamente a impressão que a gente tem é que no ano de 2014 o número de casos e daí o risco para nós que trabalhamos e para todos os cidadãos vai ser um risco muito elevado, né, de contrair dengue. E para quem já teve dengue, se pegar de novo, ele tem um risco aumentado de ter uma dengue grave. Então, quer dizer, nessa situação, a melhor coisa a fazer é prevenir. Procurar usar as roupas mais compridas, dificultar a vida do mosquito. Utilizar as roupas mais compridas e utilizar o repelente, né? Se for trabalhar numa única sala, usar o repelente de parede, enfim, usar todos os recursos disponíveis para dificultar a sua picada. Doutora Tessa, quais são as áreas mais atingidas de Campinas? Durante o ano de 2013, a gente teve uma área muito importante de transmissão na região sul da cidade, região do Campo Belo, do Fernanda, na região do Florence, que é na região noroeste da cidade, a gente ainda tem transmissão até hoje. A gente teve transmissão importante na região norte, na região do São Marcos. E no momento a gente tem transmissão então identificada na região do Florence e na região sudoeste da cidade, no Vista Alegre. Só para complementar, o que é importante saber é que além das medidas de proteção individual, cada um usar repelente, a forma mais eficiente de se prevenir uma epidemia de dengue é não disponibilizar criadouros para o mosquito. Então, cada um precisa cuidar do seu espaço, seja a sua residência, seja seu local de trabalho, cuidar para que não existam lá materiais que possam acumular água, que são os locais que a fêmea escolhe para colocar os seus ovos e multiplicar o vetor e assim multiplicar a doença também. Doutora Tessa, depois eu vou querer entrar em mais detalhes desses criadouros, as características dos criadouros de Campinas. Mas antes eu gostaria de ver com o doutor Luiz quais os sintomas da doença e aquela história que são sintomas muito confundidos com gripe. Essas doenças virais agudas, elas têm muitos sinais e sintomas em comum. No caso da dengue, a febre é quase universal, ela aparece em quase tudo, mas ela não permite diferenciar uma doença viral de outra. E às vezes até uma doença de outra natureza, uma doença bacteriana. A dor muscular também me parece muito característica. O tipo de cefaleia, mas de todo modo esse conjunto de febre, dor no corpo, dor de cabeça, o que o pessoal costuma prestar bastante atenção, que é a dor atrás dos olhos, ela só é sensível, ela só é boa, esse conjunto de sintomas, ele só é bom para a identificação da dengue quando a gente está vivendo um período de surto. Porque daí a chance de ser alguma outra coisa cai muito. Um outro sinal importante é que normalmente na dengue clássica, né, na dengue que a gente vê com mais frequência, o período de febre ele vai durar de
3 a 5 dias, e no final desse período vai aparecer um exantema, ou seja, a pele vai ficar avermelhada, seguida de um período de coceira muito grande, né? Aquele exantema começa a coçar e aí a pessoa está evoluindo para a cura. Isso aparece na dengue clássica, então o que eu quero dizer com isso é que quando esse conjunto aparece, para o clínico, para o infectologista, para o clínico, para o emergencista, fica muito claro do que se trata. Mas uma parcela dos casos não vai ter a dengue exatamente dessa forma. E aí a gente vai lançar mão de alguns exames para complementar o diagnóstico ou para descartar. Exame de sangue. Exatamente, a gente vai fazer uso dos exames de sangue. No pronto-socorro, o que existe em termos de acesso é o hemograma, são exames mais simples. O hemograma, a enzima do fígado, a albumina, isso a gente consegue muitas vezes fazer no pronto-socorro. São exames que ajudam a caracterizar esse quadro. E posteriormente, eu digo posteriormente porque é preciso de um tempo para fazer, e que é a sorologia, Sim, né? Você não faz sim. de imediato, você consegue. faz um pouco depois. Tá. Quais, então, agora eu gostaria de entrar nesse detalhe, quais as características dos criadouros de Campinas? Então, uma característica importante em Campinas é que a gente sabe que a maior parte dos criadouros está dentro das residências, então do portão para dentro, seja nos quintais, principalmente, e eventualmente dentro da residência. E aí a gente tem um perfil distinto em todo o município, então tem áreas em que infelizmente até hoje o principal criadouro ainda é o pratinho de planta, né? Embora a gente tenha feito campanhas e tenha instruído o pratinho em algumas regiões, ainda é um criador importante. As caixas d'água são muito importantes, porque uma caixa d'água tem a capacidade de produzir uma quantidade muito grande de mosquitos. Mas porque ela está aberta? Ou porque ela está aberta ou porque ela está mal vedada. Então, as caixas d'água mais antigas, que eram feitas de amianto, ao longo do tempo, e elas têm uma tampa plana, ao longo do tempo, em geral no forro, esquenta, esfria, essa tampa empena. Tá. E basta uma fresta para que a mosquita consiga entrar e depositar ali os seus ovos, e é um criadouro fantástico para o mosquito. Outro criadouro importante é o pneu, que ele oferece todas as condições favoráveis para multiplicação dos mosquitos. E em algumas áreas ainda são os materiais inservíveis. Então, os resíduos sólidos, acondicionados de forma inadequada ou jogados mesmo no quintal, que permitem acúmulo de água e, portanto, a proliferação do mosquito. Então, assim, é bastante heterogêneo, né? Qual o criadouro em cada lugar, mas basicamente a gente sabe que a maior parte está dentro das residências. E isso nos indica que a gente precisa mobilizar as pessoas para que cada um cuide do seu espaço, porque a dengue só se consegue combater com esforços conjuntos da sociedade e do serviço público. Tá. Tem uma observação que eu queria fazer com relação a isso, que a Tessa está falando, uma coisa que os pacientes trazem muito para o consultório, que é a questão na minha casa eu sempre olho, mas eu não respondo pelo meu vizinho. Né? Isso é uma coisa, eles trazem muito isso, a mesma dificuldade que o indivíduo tem quando ele vai trabalhar, e muitas vezes ele não tem acesso ao serviço de manutenção da sua empresa e tal. Não é simples de encarar isso. Também tem situações em que a empresa... Então, assim, pelo fato do mosquito ter um raio de ação, ele não fica só... O muro da residência não é uma limitação. Então, muitos pacientes têm uma dificuldade com relação a isso. Então, uma coisa que a gente já podia até comentar, eu não sei a posição da Tessa, até gostaria de ouvir, é que o indivíduo que está preocupado, e eu acho que nessa altura do campeonato, 1 milhão de campineiros deve estar preocupado exatamente com isso. Bater na porta do vizinho, né? Conversa com o vizinho. Isso é muito importante.
bate na porta, olha, eu sou seu vizinho aqui do lado, a gente está tendo, eu queria conversar porque a gente está tendo um monte de casos de dengue, eu vi na televisão que esse ano o bicho vai pegar, queria saber se a gente não pode fazer aí, eu te ajudo, você me ajuda, vamos dar uma olhada no telhado, vamos junto, quer dizer, ter essa iniciativa, porque a pessoa que mais tem condição de ter acesso à casa ao lado é você. Com certeza. Do que um agente público chegar nesse nível de compreensão. Não vamos esperar, vamos tomar a propriedade, vamos nos empoderar dessa responsabilidade. Quer dizer, eu vou bater na porta do meu vizinho, vou falar, ô fulano, esse ano o negócio tal, vamos ver, você quer ajuda, quer a minha escada emprestado, vamos lá. Tá. A gente volta a retomar esse assunto, só gostaria de pedir licença para vocês um instantinho agora, para a gente acompanhar uma ação de combate à dengue da Secretaria de Saúde de Campinas. Tá? A reportagem é do Alessandro Azevedo. Vamos lá? E é nesse período de calor intenso e muita chuva que os mosquitos da dengue se proliferam ainda mais. Mas enganam-se aqueles que acreditam que a dengue é apenas uma doença de verão. E para mostrar que a doença não tem estação, é que a Prefeitura de Campinas disponibiliza agentes de saúde que percorrem todos os dias, durante o ano todo, bairros da cidade. Nós temos equipes que estão constantemente nas ruas, trabalhando nos domicílios, nos comércios, à procura de criadouros e também na orientação da população. Então, esse trabalho é feito durante o ano todo e nessas épocas do ano, época de chuva, ela é um pouco intensificada. Com um matagal em frente à sua casa e com medo que os netos peguem dengue, Ivonete faz bonito na luta contra o Aedes aegypti. Eu moro perante uma mata, na qual as pessoas jogam sofá, jogam plásticos, jogam balde, jogam tudo que obtém a água lá dentro, que é um recipiente para água, principalmente os descartáveis. Jogam e ali eu saio na quinta-feira que passa o reciclado, eu saio catando. Inclusive eu tenho um saco cheio de reciclado que eu catei lá ontem, para poder já ir amenizando. A filha de Dona Maria teve dengue ano passado e desde então ela redobrou os cuidados com os vasinhos de plantas, mas é preciso fazer um pouco mais. Ou então encher de areia para não conservar água aqui embaixo. Ó. Tá vendo? Tem água? Tem água. Tem. Se eu não trocar, eu deixo sem prato. Aí escorre, né? Então eu faço isso, vou fazer isso para deixar. Seja, já recebi. Olha só, a Ivonete, ela cai bem na história que o Dr. Luiz estava falando, não é isso, doutora Tessa? Das pessoas se mobilizarem mais, se ajudarem a se unir esforços, né? Esse é o caminho. É absolutamente necessário. Né? Necessário. E, inclusive, como eu disse, o pratinho de planta ainda está lá, com comentar. Água, né, na ela casa falou que vai das tirar. pessoas. Então, no caso da pessoa que ela queira continuar com esse pratinho embaixo, a solução é o que eles colocaram na reportagem. Desde que a areia esteja até a boca do prato. Se você tiver areia no fundo do prato e tiver uma lâmina d'água acima, continua sendo um criadouro de dengue. Então, o ideal é emborcar o prato, porque aí ele não vai acumular água, ou regar a planta só o suficiente para que a terra fique molhada. Mas a água parada no prato é um excelente criadouro para dengue, até porque a mosquita tem preferência por criadouros escuros, porque fica mais difícil da gente enxergar os ovos e as larvas. Então, o pratinho de plástico preto é perfeito como criadouro. Tá, né? Certo. Doutor, em relação aos sintomas, eu posso ter dengue e não ter sintoma? Você pode ter dengue e ter poucos sintomas a ponto de não sentir a necessidade de ir a um posto de saúde ou a um pronto-socorro. Então, existe uma gama de intensidade na dengue, que vai da dengue quase sem sintomas até uma dengue grave o suficiente a ponto da pessoa ter falência orgânica. Isso são extremos e os extremos são raros, a maioria das pessoas está no meio, então a maioria das pessoas vai apresentar um quadro entre o típico e o típico grave, né, que a gente estava comentando agora há pouco. Agora, em termos de como a Campinas já viveu múltiplas ondas de dengue
e todos os anos isso é massivamente divulgado, o que a gente tem hoje entre os emergencistas, os médicos, os clínicos, até o pessoal de consultório, todo mundo muito antenado com isso. Todo mundo muito preparado para ver um caso e suspeitar. Então o indivíduo chega com um conjunto de sintomas e dengue sempre vai fazer parte ali dos sintomas, das doenças possíveis. Não bastasse isso, nós temos hoje uma população cada vez mais consciente. Então, eu vejo muito isso no consultório, quer dizer, o indivíduo chega com os sintomas e as suas próprias suspeitas. Isso é muito comum, é muito engraçado às vezes, mas o indivíduo chega com febre e fala, doutor, eu estou com essa febre, essa dor que não é de Deus, e o que eu faço? Né? Mas é isso, eles falam, essa dor que não é, e que isso é dengue, não é? Não, porque tem 3 vizinhos, minha avó, ele já fez todo o diagnóstico. Então isso também acontece. As pessoas estão muito alertas, né? Tá. Muito alerta. Só não está alerta para virar o pratinho. Para virar o pratinho. Exatamente. Para tampar o vaso sanitário, para condicionar a caixa d'água bem vedada, mas para reconhecer quando a coisa aperta, as pessoas lembram de dengue. Exatamente. Que outras ações a prefeitura pode fazer? Nós vimos na reportagem orientações com relação aos criadouros, pratinhos, caixas d'água, pneus, tal. Que outras ações e em que circunstâncias? Então, além dessas ações de rotina que são feitas ao longo do ano todo, cada caso de dengue ele gera uma investigação. Então, para a gente desencadear as ações, é muito importante a gente saber aonde essa pessoa possivelmente contraiu a doença e onde ela possivelmente possa ter transmitido a doença. Então, cada caso de dengue no início do verão é investigado local de moradia, local de estudo ou trabalho ou outros locais em que o indivíduo passe um período grande do dia, para que a gente consiga identificar áreas de transmissão. E nessas áreas de transmissão, além da orientação, o que é feito é a remoção dos criadouros e, eventualmente, em situações específicas, a aplicação de inseticida visando matar a fêmea do Aedes que está contaminada dentro da residência das pessoas. Então, é uma ação dupla, né? De retirar os criadouros e aplicar o inseticida. Isso. Agora, a remoção de criadouros é feita ao longo do ano todo, porque é a forma mais eficiente de controlar a população de vetor. Mas o inseticida se me falava que são situações específicas também. Isso, então existe uma especificação técnica muito específica para o uso do inseticida. Então, quando que a gente faz a aplicação de inseticida? Em áreas em que a gente tem a transmissão identificada inicial. Porque nessas circunstâncias nessas circunstâncias a gente consegue, com a aplicação do inseticida, interromper a transmissão nessa área. Tá? Quando a gente tem grandes transmissões em áreas intensas, o uso de inseticida passa a ter um efeito menor e, portanto, ele fica muito limitado. Perfeito. Doutor Luiz, em que circunstâncias acontece a dengue hemorrágica? Bom, a dengue grave, a dengue hemorrágica, ela acontece em função de um fenômeno de uma, para a gente colocar de uma maneira simples, uma reação imunológica, uma reação de defesa meio exagerada. Né? Então, o que acontece, por que a dengue grave ela é mais frequente nos indivíduos que já tiveram dengue? O indivíduo tem uma imunidade ao sorotipo de dengue que ele já teve, e aí ele adquire um segundo sorotipo. Existe uma semelhança. A hora que monta a reação de defesa, para colocar em termos bem simples, a hora que monta a reação de defesa acontece de uma forma muito intensa e muito rápida. E em função disso, a reação inflamatória no corpo é muito mais intensa. Então, a dengue grave ela vai acontecer principalmente no indivíduo que já teve um episódio de dengue, às vezes sem saber,
como a gente tinha comentado, né? Às vezes, sem saber. Às vezes o indivíduo não sabe que teve. Perfeito. E tem um segundo sorotipo. Porque aquele sorotipo, ele dificilmente vai ter para o resto da vida. Se o indivíduo tem um sorotipo, vamos supor que eu pego o sorotipo 3, considera-se que a imunidade para o sorotipo 3, ela daí vai ser permanente. Né? Não vou pegar mais o 3. Mas na hora que começar a circular vírus, eu pego o 2, ou o 4 que está circulando agora, ou o 1. E aí o meu organismo fala, opa, eu já vi esse vírus em algum lugar. E na hora de montar a reação imunológica, monto uma reação imunológica muito mais intensa, muito mais agressiva. Né? E no caso, não há vacina para o caso da dengue justamente em função dos sorotipos? As vacinas estão em desenvolvimento. Estão em desenvolvimento. Eu não sei, quer dizer, tem a última muita notícia... gente pesquisando, mas é uma vacina que é um desafio técnico. E embora a gente tenha pesquisas em fases já mais avançadas, em testes em humanos, não é uma perspectiva da gente conseguir fazer uso a curto, médio prazo. Então, por enquanto, a gente vai ter que continuar controlando a população de mosquito. E sem contar que o desafio ele nunca acaba no seguinte sentido, quer dizer, a hora que a gente conseguir fazer a vacina para os 4 sorotipos mais prevalentes, chega o 5, que acabou de ser descrito no ano passado, o sorotipo 5 da dengue, que muito provavelmente vai chegar exatamente para competir com os outros 4. E tem outros vírus, como a gente estava comentando no começo, outros vírus que são transmissíveis pelo Aedes, que também não alivia a nossa... Não alivia, né? Não. Então, eu acho que a ênfase, se a gente tiver que direcionar a nossa preocupação para algum lugar, é na prevenção, na remoção do criadouro e na prevenção pessoal. Porque eu faço a minha parte, eu removo o criadouro, eu bato no meu vizinho, eu removo, eu aciono a segurança do trabalho da minha empresa e removo o criadouro, eu me protejo, aí chega no final de semana eu vou comer a macarronada da minha avó e na casa da minha avó tem o pratinho. Não, eu estou falando que é óbvio, porque é óbvio, mas isso é óbvio. A pessoa chega e fala, não, mas eu moro no bairro tal, mas eu trabalho no outro bairro e a casa da minha avó é no outro. É uma dificuldade para você fazer, sabe, eu não sei onde aconteceu a transmissão, né? Eu não sei. Então, a gente tem que realmente se mobilizar nesse sentido e não contar com a vacina nesse momento. Acho que contar com a vacina nesse momento é um equívoco. Nem a médio, né? Não, eu nem acho a médio prazo, eu então. acho que nem a médio. O Aedes vai permanecer um problema ainda. É um problema mesmo, né? Bastante tempo. E se todos nós não tomarmos consciência, é uma situação que vai se agravando cada vez mais. E é no Brasil todo? É no Brasil todo. A região sul, a gente ainda tem, por as condições climáticas serem menos favoráveis, né? A gente tem mais frio, que para o mosquito não é bom. A gente tem uma região, uma situação mais tranquila, mas a gente tem a Aedes aegypti em quase todos os municípios do Brasil. Tessa, Luiz, eu agradeço a participação de vocês no programa e essa contribuição com todas essas informações. A gente que agradece. Eu agradeço a oportunidade. Eu acho que a mídia pode sempre ajudar no controle da dengue. Com certeza. Obrigada, mesmo. Obrigado. E a gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá!